Antes de mais, deixa-me agradecer a uma seguidora. Agora queria tanto dizer o nome dela, mas pronto, direi num próximo episódio, que fez uma t-shirt com o nosso turururu lá impresso. Tal como linda, nós muito obrigada. oficiosamente pedimos na semana passada. Bem-vindos a mais um Voz de Cama. Cá estou eu, Ana Markel, também com a querida amiga sapiente, espetacular, Tânia Graça. Oh, amiga, obrigada. E não estamos sozinhas. Não estamos Há também. mais espetacularidade. Estamos até um pouco verdade. ofuscadas pela presença da Lisa Vicente. Bem-vinda, Lisa. Obrigada por estares cá, Lisa. Ou devo dizer doutora Lisa? Não, Lisa. Mas deixa-me apresentar-te. Há muita gente que acha que nasceu com doutor, é verdade. Médica ginecologista e obstetra, sexóloga, com trabalho em várias áreas. Eu estava a dizer à Tânia, doutorada em áreas do bem. É verdade, ela disse isto. Como saúde sexual na comunidade LGBTQIA+, violência sexual, mutilação genital feminina e menopausa, que é se calhar o assunto gancho deste Voz de Cama de hoje. Até porque amanhã, Tânia, celebra-se uma importante efeméride. Portanto, Dia Mundial da Menopausa. E Lisa já estava para cá vir. Estava sim, Estava sim, senhor. Nós na altura tivemos de alterar e, entretanto, conversámos recentemente sobre esta temática e até no âmbito das questões LGBT. E eu pensei, espera aí, é agora o momento para trazer a Lisa para ela falar disto no âmbito de todas as pessoas, na verdade, mas também das questões LGBT. Lisa, eu sou muito tua fã, eu já tive a oportunidade de dizer isto. Conheci-te através do teu livro, que recomendo muito, que é o Atlas da V. Não sei se tens mais algum, não é este o teu livro? Porque agora pensei, se calhar há mais, eu não conheço. E quando nós nos conhecemos pessoalmente, apaixonei-me mais ainda, porque esta mulher é de uma acessibilidade, de uma proximidade com as pessoas que eu acho que é uma coisa. Se calhar também tem a ver com os meus próprios estereótipos e preconceitos, mas parece que não é muito comum nos médicos. Exato. Que devia ser, não é, Lisa? Pois. Mas é mesmo. És uma pessoa que eu considero que tem um trabalho assim muito especial. É que Portanto, obrigada por estares aqui. Que se comove com o teu trabalho, que eu acho que se calhar a ideia que se tem dos médicos é que tem uma casca muito rija, muito dura, para não envolverem sentimentos, não é? E tu não tens nenhum pudor nem. Há mais pessoas assim. Com certeza, então, querida, estás a ver como ela é amorosa? Não, há mais pessoas com como certeza eu. Que haverá, claro, mas pronto. Sem dúvida, claro. A ideia é precisamente de que não se deve envolver sentimentos e ciência, não é? Não se deve misturar. Mas não é assim que vês, pois não? Não, eu acho que é importante nós também percebermos que nos associamos à dificuldade ou às alegrias das outras pessoas e viver com elas e emocionar-nos com elas. Pronto. Eu uso a expressão emocionar porque eu emociono-me, pronto. E, por exemplo, quando eu agora começo a vigiar em consulta de ginecologia raparigas que eu fiz nascer, ou seja, que eu vigiei. É lindo. As primeiras vezes foi altamente emocionante. Agora já consigo não ficar assim tão emocionada para elas também não ficarem muito horrorizadas. Mas verte uma lagriminha e ficas tipo, eu tirei-te do ventre de tua não mãe. essa expressão. Era lindo que dissesses. Mas eu percebo que essa ciclicidade, não é? Estamos a falar aqui de mulheres e de ciclicidade também. Essa ciclicidade de veres nascer e depois acompanhar eventualmente a vida reprodutiva ou não dessa pessoa. E acompanhar muitos anos, e isso é assim, claro que em algumas vezes me traz tristeza, não é? Eu ainda ontem vou acompanhar e estou aqui num processo de acompanhar se uma mulher que eu vigio há bastantes anos, quem gosto, já acompanhei 2 gravidezes, está aqui a aguardar o resultado da biópsia da mama e pronto, estas coisas eu vivo com elas e claro que me provocam tristeza em algum momento, mas eu acho que não me diminuem como médica, desde que eu não perca a objetividade. Sim, claro. Eu acho que só tem que... Tem um diagnóstico péssimo. Não, como eu depois expliquei-lhe, eu acho que ela até ainda não tinha consciência de algumas coisas que poderiam ser consequência e combinei isso, mas com ela, para um futuro, se fosse caso, mas eu não posso perder a objetividade. Claro. Eu posso me sentir muito próxima dela. É sentir empatia sem perder a objetividade, claro. Faz sentido, sim, senhor. Acho que não te diminui nada, só te engrandece, na verdade. Sem dúvida. Olha, eu tenho aqui um e-mail de um ouvinte e que eu acho que vozdecama@rtp.pt, é para lá que devem enviar. Exatamente, e que pode aqui ajudar-nos, se calhar, a abrir
esta conversa e ouvir as tuas respostas. Eu disse algumas coisas sobre este tema nas manhãs, mas disse também à ouvinte que o escreveu e aos restantes que ouçam o episódio daqui a pouco, porque a Lisa com certeza trará aqui outro tipo de respostas e soluções mais do âmbito médico, que não é o meu, e portanto eu deixo para quem sabe, não é? Então vamos a isto. Olá, minhas queridas, que importante o que fazem, obrigada por isso. Sou uma jovem de 46 anos, mãe de um rapaz de 7, divorciada há 3 e recentemente reencontrei novamente o amor. Estou muito feliz, ele é uma pessoa incrível, tem um filho também, o que ajuda a compreender todas as tarefas e tempo que preciso para o meu, e além disso é ainda sexy que se farta. Epá, Gostamos? saiu-lhe a sorte grande. Qual é o problema então? Perguntam vocês. O problema provavelmente serei eu, diz ela. Desde que me divorciei, nunca mais me tinha envolvido com ninguém e então não sabia como é que a máquina aqui de baixo estava ou não a funcionar. E agora, apesar de ter este homem super sexy e de quem estou a gostar imenso, o meu desejo sexual não responde e a relação sexual é desconfortável. Sinto-me muito seca. Será a tão temida menopausa a chegar? Como ter a certeza? Estará a acabar o meu prazo de validade? Não para ter filhos, que isso não queria mais, mas para a vida mesmo. E o que fazer? Devo procurar ajuda médica? Obrigada e um beijinho enorme para todas. O que tens a dizer sobre isto, Lisa? Que tem que procurar ajuda rapidamente, porque não vai perder a oportunidade. Não, há aqui algumas coisas que hoje em dia se começam a tornar-se mais claras, que uma questão é, a pessoa pode estar em menopausa, e por isso deixou de menstruar ou tem definida uma menopausa. Mas nos anos anteriores, mesmo com ciclos regulares, não sei o caso dela, porque ela, por exemplo, não explica o que é que está a fazer de contracepção. Pronto. Exato. A pessoa pode começar a ter alguns sintomas que são mesmo variáveis. Há pessoas que começam com calores, há outras pessoas que começam com a questão da diminuição da lubrificação, a questão da secura vaginal, urgência, uma enorme vontade de ir à casa de banho repetidamente e não fazer grande coisa. Pronto. E isso pode ser tratado com cuidados locais. Pronto, que depois, dependendo da história clínica, se define quais são. E porque há mulheres, e agora às vezes eu só acho muito engraçado esta questão de que é tudo menopausa. Por exemplo, no pós-parto, quando as mulheres amamentam, e às Também vezes têm secura vaginal. Exatamente. pronto, têm secura vaginal e podem ser medicadas. É sempre importante, eu depois tenho sempre que explicar que no RCM, vulgo bula, vai estar só sob menopausa, porque aparentemente o único estado de hipoestrogenismo conhecido é a menopausa. Ok. Mas nenhum é tido em conta. Não, Mas e, há por exemplo, flutuações. há flutuações, Claro. por exemplo, as pessoas que fazem uma pílula extraprostativa de baixa dosagem muitas vezes também diminui a lubrificação ou esta sensação. No fundo, o que acontece é a mucosa da vagina torna-se mais fininha, menos vascularizada e como tem menos receptores de estrogénios, com com o uso da vagina, pode ser Exato. com o pênis, pode ser com os dedos, com objetos, a fricção torna a sensação mais desconfortável. E como tem menos receptores de estrogénios, durante a fase de excitação, não aumenta, Não responde da não mesma responde maneira. da mesma maneira em termos de lubrificação e agrava essa sensação. Agora, é curioso que ela fala sempre da libido, pronto, porque quando as relações começam a ser desconfortáveis, quando provocam dor, Exato. acabam inevitavelmente Claro. em ser percepcionadas como uma diminuição do desejo. Ou seja, não é uma questão química, ou pode ser, não é? Mas pode ser simplesmente uma questão psicológica Seja, associada a uma reação à dor, não é? Pronto, não, é uma adaptação. No modelo, Ok. da psicóloga Basson, que é de 2000 e tão pouco conhecido, e que é a questão circular, nós não temos só... Esse modelo é ótimo. De verdade. É Estou super a vê-lo clínico. agora, sim, Pronto. sim, que é assim uma coisa. Nós imaginamos sempre a resposta sexual como desejo, excitação e orgasmo. Pronto. Mas está demonstrado desde o ano 2000, que acontece para as mulheres, mas também existe para os homens, que isto é circular. Por isso, se eu tiver satisfação, que pode ser com orgasmo, sem orgasmo, mas aquela noção de ganho, de proximidade, leva a um estado de motivação. Eu estou motivada e interessada em estar disponível para uma nova interação.
E isto é tão simples quando, se uma coisa corre bem, Claro. a pessoa tem mais vontade Exatamente. de repetir. É um Sim, reflexo sim. condicionado para o bem e para o mal, não é? Pronto, Exatamente. por isso, isto, Ana, só para desmontar, porque às vezes as pessoas. Isso é uma coisa da minha cabeça. Como se a nossa cabeça não fizesse parte do nosso corpo. Claro. Pronto, Opa, como se valesse menos. E é Mas central, inclusive, na resposta sexual. é central, mas aqui é mesmo um reflexo que todos nós temos para todas as situações. Se nós comemos alguma coisa que não gostamos, tendencialmente não vamos tentar claro, repetir. claro. Pronto. E isto é um mecanismo transversal e não só à resposta sexual. E por isso é que muitas vezes todas as dificuldades sexuais, seja pela dor, pelo desconforto, por não atingir o orgasmo, acabam sempre numa diminuição do Tem menos desejo. interesse, exatamente. Por esta razão. Pronto. E por isso é que o desejo, as pessoas falam muito do desejo. Eu ainda ontem estive a reler uma das publicações sobre a frequência das dificuldades sexuais em Portugal. Foi publicada em 2014 pela Manuela Peixoto e Pedro Nobre. E de facto, sim. esse estudo mostra que realmente o desejo é sempre o mais falado, porque também é aquele que está associado às outras alterações. Sim, Quer sim. dizer, quando a pessoa tem dor, também tem diminuição do desejo, por esta Claro, questão. Porque já aqui algumas vezes disse isto, que é: o sexo não é uma necessidade básica ao nível do dormir, comer e fazer xixi e cocó. Ele funciona como um mecanismo de recompensa. Se é bom, eu vou ter mais coisas, como estavas a dizer, a motivar-me, eu vou ter mais coisas no meu acelerador do que no meu travão. Se eu tenho dor, se eu tenho alguma experiência traumática associada à vivência da minha sexualidade, é claro que eu não vou ter vontade de repetir aquilo, como não tenho vontade de repetir nada que me seja doloroso ou Desagradável, desconfortável. desconfortável. Ou até quando não Exatamente. corre bem. Por exemplo, num par, se um tem uma dificuldade, a outra pessoa pode também começar a diminuir Sim, a sim. sua vontade de interagir. Porquê? Para não confrontar a outra pessoa ou ser confrontado com a dificuldade da outra. Isso depois é um ciclo, não é? Mas No caso desta ouvinte, por exemplo, ela sentir esse desconforto pode fazer com que ele também se iniba de mostrar o seu desejo, não é? exatamente, e por isso é que às vezes é importante procurar cedo ajuda, porque a dificuldade num Claro. par, e qualquer que seja o par, num par, torna-se depois a dificuldade do outro. E depois, quando as pessoas começam a falar e a mudar algumas coisas do que faziam, passa a ser uma dificuldade do par. Exato, claro. E por isso vai-se criando diferentes esferas de dificuldade. Então, Sim, eu acho que se desmontar. calhar devíamos pegar aí no pedir ajuda, não é? Que é sempre o conselho, ir ao médico pedir ajuda. Mas se calhar devíamos falar da receptividade dos médicos em relação a este assunto, porque Sim. muitas vezes a ideia é, é uma fatalidade, e que é, não é? O nosso corpo está a mudar, mas não pode fugir, não nos podemos esconder. Mas não é uma fatalidade. Nós, como se entendeu até há muito pouco tempo, se calhar, com a terapia de substituição hormonal conseguiu-se fintar um bocado. Mas lembro que no tempo da minha mãe, por exemplo, que tem agora 82, portanto há 30 anos, por aí, a terapia de substituição hormonal era assim um bocado demonizada, até achava-se que aquilo podia ter algumas consequências. Lembro que havia médicos que tinham opiniões diferentes em relação à eficácia e... Ana, eu por acaso, uma das coisas é, até ao ano 2002, quando saiu os primeiros resultados do estudo AI, por exemplo, nos Estados Unidos, 40% das mulheres em menopausa faziam terapêutico hormonal. Era ao contrário. E esse estudo até foi iniciado para saber se devia dar a todas as mulheres para prevenir o Alzheimer, o cancro do cólon, as doenças cardiovasculares. Olha, lembro-me que aquilo Por isso, provocava as algum mulheres mais conflito velhas- interno, se calhar, não sei. Pois, e depois depende dos médicos que a acompanhavam Claro. e tudo. Porque eu agora acho engraçado, as mulheres que têm mães mais novas, que são mães nos 60 ou nos 70, foram as que apanharam o diabolizar da terapêutica Pronto. hormonal. E às vezes as mais velhas
dizem, não filha, faz, eu fiz isso há tanto tempo, fazia isso tão bem, fazia-me tão bem. Pronto. E tem a ver com estas diferenças às vezes de geração. Pois é. Pronto, depois cada caso é um caso. Por exemplo, no meu caso é um bocado quando se tapa por um lado, tapa-se pelo outro, porque eu tenho, as minhas mamas são problemáticas, portanto, enfim. Mamas problemáticas. Elas estão sempre a complicar-me a vida. Elas podem se sentir mal com essa... Ficam-me tão ofendidas, percebes? Elas estão-te a ouvir. Mas bom, isto por se dizer, há maneiras, há procedimentos. Cada caso é um caso. Por exemplo, a mim preocupa-me também a osteoporose, porque há um historial grande associado à escoliose, ou seja, cada pessoa tem as suas necessidades, os seus problemas, comichões aqui, dores aqui, enfim. Mas é preciso ter informação, às vezes, para se chegar a um médico e quase que intimá-lo a tomar alguma atitude, porque senão é só tipo, está na idade. Não, é verdade. E uma coisa que eu acho importante dizer aqui em relação à procura de ajuda médica é que, agora recentemente, no início do mês, pela primeira vez, falou-se em menopausa no Parlamento. Pois, claro. Pela primeira vez. É uma coisa da sociedade, não é? Exatamente. É um tema tabu e é tabu porque estamos a falar de menstruação, porque estamos a falar de órgãos sexuais e porque estamos a falar de envelhecimento, particularmente no caso da mulher, mulheres, em claro. que o envelhecimento é julgado de uma forma, vou dizer, mais pesada. Basta ver a quantidade de produtos anti-envelhecimento que a gente tem e como é que são vistos os cabelos brancos de uma mulher e num homem, não é? Nós somos desleixadas e velhas, eles são grisalhos sexys que andam a viver. E faz com que tenhamos vergonha até de admitir publicamente que estamos a passar por Exatamente. esta situação e provoca uma enorme solidão, Sim, não é? Quem está a exatamente. passar por isso. E sentimos isto também porque o nosso papel ao longo da história foi, até há pouco tempo, apenas o de ser belas, esposas e mães. Ou seja, a beleza está associada neste contexto à fertilidade e à juventude. Portanto, a partir do momento que chegamos à menopausa, é como se tudo isto caísse por terra e tu, tipo, olha, daqui para a frente é só para trás. E então, mesmo na medicina, eu sinto que, e quero ouvir a tua perspectiva, mas que houve um demorar de abordar estas questões como elas se calhar merecem. E aquilo que foi decidido no Parlamento foi que as consultas de planeamento familiar seriam estendidas até ao período da menopausa, porque neste momento eram só até ao período, à fase fértil de vida daquela, e vou dizer mulher porque são aquelas que mais vão à consulta de planeamento familiar, porque a contracepção também está sempre nas nossas costinhas, não é? Aqui nos costados. Portanto, finalmente vai haver aqui SNS que nos dá esta resposta. Mas eu acho que as pessoas também não procuram porque não sabem onde é que estão essas respostas, nem que elas existem. Sim, mas eu acho que também há aqui uma questão de contexto histórico. Pronto. Traz-me. Que é... há consultas de menopausa. Ainda ontem estava à conversa com uma colega e amiga minha que foram as pessoas que criaram a consulta de menopausa da maternidade Dr. Alfredo da Costa. E ela disse-me que foi em 92 ou 93. E por isso, nos anos 90, existiam consultas de menopausa. Os médicos tratavam menopausa. Nos anos 90? Nos anos 90 tratava-se, eu lembro de falar disso, tenho lá um livrinho com uma rubrica delas, eu, na altura era interna, e por isso tratava-se. Só que depois, em 2002, quando um estudo que foi iniciado nos anos 90 para que é o Women's Health Initiative, pronto, para avaliar o efeito da terapêutica hormonal, mas não era para saber se prevenia, por exemplo, o Alzheimer, o cancro do cólon, as várias a doença cardiovascular, sem aumento de risco da mama, do cancro da mama. E em 2002, uma parte do estudo e eles dizem, nós temos um aumento do número era AVCs no total, pronto, e também de cancro invasivo, mas não é a principal razão, apesar das pessoas acharem que parou por causa do cancro da mama, foi por causa dos AVCs. Pronto. E nessa altura gera-se um momento de pânico nos Estados Unidos e deixam, isto acho que é em julho, e um grande boom e as pessoas abandonam as terapêuticas hormonais. Há imensos processos contra médicos e farmacêuticas. Pois então lá nos Estados Unidos Pronto. qualquer coisa é um processo. Pois é. E isto de repente ganhou uma enorme dimensão e as pessoas abandonaram a terapêutica hormonal, inclusive os próprios médicos, de a fazer, porque nem as pessoas queriam fazer, e eles próprios tinham receio. Isto alastrou-se a nível do mundo. Pronto, e por isso há aqui uma geração longa de mulheres que aguentaram a menopausa, e até porque os profissionais
de facto, eu posso dizer que eu, há 10 anos, queria, às vezes, porque há pessoas muito sintomáticas, há pessoas que quase não conseguem trabalhar, transpiram. Uma vez uma senhora tinha posto de baixa porque, como trabalhava numa repartição, ela dizia: é um horror, eu de repente fico toda vermelha e toda transpirada. E quando é um homem, não, e depois quando é um homem eu ainda fico pior e não sei o quê. E aqui eram dramas de vida. Não, estou-me a rir, mas realmente deve ser muito Sim, incómodo. é o foggy brain. Não é? Esquecemos muito, perdemos memória. Por isso, muitas coisas nos incapacitam na... E por isso, havia algumas mulheres que realmente depois se tratavam, mas a grande maioria, quando eu abordava, se até por esta questão da 46 anos, a ter uma diminuição aqui da lubrificação e das coisas estão a funcionar, a pessoa pode não fazer uma terapêutica hormonal sistémica, mas pode fazer uma terapêutica hormonal ou não hormonal para melhorar a qualidade da mucosa e a mucosa da vagina e da uretra, que também está na dependência dos estrogénios, ou até da pele. E com isso melhorar. Portanto, uma coisa mais orientada, mais não é? Para aquele problema. Exatamente. Pronto. E por isso, às vezes as pessoas não queriam, porque depois liam as bulas, porque as bulas continuam a ter lá aquela informação como se estivesse a ser tomado pela boca. Pronto. E o que acontece? E as pessoas também não falavam de menopausa. Eu acho que há uns 2 anos começa-se a falar de menopausa. Há alguns, também já teve aqui a Cristina Mesquita de Oliveira. E há aqui até no New York Times, há 2 anos, foi publicada uma coisa: Menopause is having a time. E põe o dedo na ferida, que é realmente, houve uma geração de mulheres que não se quis tratar porque se lembrava do AI de 2002, uma quantidade de geração de médicos que tinham deixado de prescrever, e agora que está a surgir uma nova geração de mulheres que nunca ouviram falar do estudo, têm sintomas e querem se tratar. Sim. A formação dos médicos, nomeadamente dos mais novos, não inclui muito menopausa, porque não era entendido. Eu, por acaso, estava ontem mesmo a falar com essa minha amiga sobre isto e ela dizia o mesmo, porque os mais novos não veem isto tanto como uma consulta importante, porque não era uma consulta, foi uma consulta que perdeu a sua importância e que se calhar está na altura de voltar a ganhar importância. Então não está, porque na verdade, feitas aqui as médias, a idade, pelo menos isto foi dos dados que eu encontrei, a média mais ou menos de idade para a menopausa chegar é ali entre tipo 52, 53 anos, sendo que pode ser antes ou depois, não é? Além disso, a perimenopausa, que são os primeiros sintomas, podem começar de 2 a 10 anos antes. Isto tudo dos dados que encontrei, muitos deles também do Círculo Perfeito da Patrícia Lemos, de Não É Só Sangue. Que tem um novo, já comprei. Exatamente, tem uma secção só sobre menopausa, exatamente. Portanto, mais ou menos, vamos dizer, 53 anos. Chega ao dia em que faz 12 meses, porque é isto que é a menopausa, 12 meses da última menstruação que tivemos. Tudo o que está a acontecer antes é perimenopausa, não é? Portanto, faz 12 meses, 53 anos, se a esperança média de vida das mulheres é 83, eu tenho 30 anos da minha vida, que é uma fatia muito grande da minha vida, para viver já pós-menopausa. Eu quero qualidade de vida nestes 30 anos. Eu não morri, nem sexualmente, nem... Em 30 anos, quanto é que eu ainda posso viver e experienciar? Agora, isto só pode ser feito também com qualidade de vida e com saúde. Por isso é que tem que se falar sobre isto e tem que se dizer, olha, há a resposta. E quais é que são as respostas neste momento? A terapêutica hormonal, como é que funciona? Como é que qualquer... Falam muito dos bioidênticos. Pronto. Fala-me disso, Lisa. Que é isso? Ana está a tirar notas. Então, a terapêutica que a pessoa pode fazer... Tanto pode ser sistémica, tomem em comprimidos, ou usa adesivo, ou em gel. E é tipo diário, tipo a pílula contraceptiva? Depois depende da formulação que tu vais encontrar. Existem, de facto, em comprimidos e têm... Porque, no fundo, o que é importante, mais de cada caso em caso, é
ser integrado na clínica e nas preferências da mulher. Pronto. Por exemplo, há mulheres que gostam de tomar comprimidos. Hoje em dia, por exemplo, para quem vai fazer uma terapêutica sistémica, acreditamos muito no que nós chamamos, através dos medicamentos, dos biosimilares. Ou seja, nós quando damos estrogénios ou quando damos progesterona, hoje em dia preferimos as formulações que, entrando dentro do nosso corpo, ficam iguais ao nosso estradiol ou à nossa progesterona. Eu dou, às vezes, para ser simples perceber, quem faz uma pílula, a maior parte das pílulas do mercado, agora já existem umas mais recentes que não é isso, mas as pílulas mais frequentes tinham etinilestradiol como forma de estrogênio. O etinilestradiol é sintético e nunca se transforma no nosso estradiol. Quando nós fazemos estas terapêuticas hoje em dia na menopausa, ele transforma-se no nosso estradiol e com isso diminui o risco, por exemplo, dos fenómenos de trombose, embolia pulmonar. E isso existe via medicamentos que passam o controle de qualidade do Infarmed. Pronto. Eu às vezes explico que existem várias possibilidades e deixo a pessoa escolher. A pessoa pode fazer um adesivo semanal, pode fazer um gel, pode fazer um spray, isto para os estrogénios. E são doses, desculpa, por curiosidade, as doses de estrogénios que estão a ser dadas são mais altas do que as de uma pílula combinada ou não? Não, são mais baixas. É? Mais baixas, por isso muitas vezes, e há bocado nós vamos falando aqui de várias coisas, que é a questão da perimenopausa. O que tem de diferente é que na perimenopausa pode existir ainda o risco de engravidar. Pois, E porque por ainda pode isso haver as ovulações. terapêuticas podem ser diferentes e podem necessitar, algumas mulheres, de ainda fazer contracepção. E algumas até, eu lembro-me disto, que havia pessoas, aliás, eu tenho ideia até que a minha mãe aconteceu isto. Ela tomou a pílula mais tempo para adiar. Sim. Não é para adiar. Ela no vai acontecer na fundo, mesma altura, ok. Ela acontece na mesma menopausa, altura. ok. O que acontece é, e agora as coisas mais recentes, porque daquele estudo do AI, continuaram sempre a retirar em 2014 mais dados e neste momento em 2023 mais, e por isso tudo o que nós sabemos e conseguiu-se voltar a analisar, dá para perceber, para escolher hoje em dia de outra forma a questão relacionada com a terapêutica hormonal. Mas mais recentemente, o que se sabe é, nas mulheres que não têm contraindicação e que precisam fazer uma pílula, seja com estrogénios e progestativo, que é aquela mais a combinada, ou as que só fazem com o progestativo e que é contínua, podem fazer, porque mantém a sua contracepção durante esta fase de transição, mesmo tenham consciência, não vai mudar nada na sua entrada na menopausa, mas vai fazer com que a sua entrada na menopausa não seja arriscada por uma gravidez. Ok. E em termos de sintomas ajuda também? Sim, muitas Podem fazer mulheres... uma entrada mais soft. Sim, porque atenua, no fundo, porque torna, não é? O que as várias pílulas fazem é tornar os ciclos mais estáveis, pronto, e por isso não há tantos sintomas. E por isso uma mulher que faz pílula e não tem sintomas, eu às vezes digo-lhe, olha, não tem sintomas, ou porque a pílula está a fazer efeito, ou porque não ia ter sintomas na mesma. E Sim, porque também acontece, não é? Também Pode-se acontece. passar airosamente por esta fase Exatamente. da vida. Isto, ao falar de Sortudas essas. Grande beijinho. Faz sortudas. Porque os relatos que se ouvem são sempre de algum mal-estar nesta transição, que lá está, a perimenopausa, que é quando os sintomas se vão sentindo, não é? É transitória, mas pode durar muito tempo também. E pode ser por intensa. isso, outra vez a ideia da individualização. Não há uma forma de cuidar das pessoas em perimenopausa igual para todas. Claro. O que tem sido bom nos últimos anos, as várias publicações da Sociedade Internacional de Menopausa, da inglesa, é nós termos mais ferramentas para poder oferecer para diferentes necessidades. Pronto, também temos, obviamente, outras formulações em que não há hormonas, mas que a combinação de alguns suplementos vitamínicos melhoram os sintomas. Eu sinto que isso fez bastante por mim. Tem feito por mim, assim, mesmo a nível de um controle de um sintoma, por exemplo, que são as insónias. Exatamente, pronto. Enfim. E só para acabar, os Sim, bioidênticos. é isso. Os bioidênticos são muito falados aqui, por exemplo, no Brasil utiliza-se a expressão bioidêntico para isto que eu acabei de explicar, os biosimilares.
em Portugal, quando se fala de bioidênticos, quase sempre se estão a falar de manipulados. E por isso, a pessoa vai fazer ou estrogénios, ou progesterona, ou testosterona, mas é numa farmácia em que, com uma receita, aquilo é introduzido num creme e o creme é que contém. Ou seja, é feito na farmácia. É uma por mistura. isso é um cocktail. manipulado. Ok. É um manipulado. Ok. E por isso é que eu acho que eu depois às vezes vejo, porque, por exemplo, claro, não é, acompanho esta questão do movimento também. No Brasil tem muita terapêutica, muitas questões sobre a sexualidade, muitas questões da terapêutica da menopausa, e usam abertamente a questão, usam mais o climatério, não é? Os sintomas de climatério, e falam bastante dos bioidênticos. E, por exemplo, há isto do gel, do adesivo, com aquilo que eu expliquei, que se transforma o nosso corpo no nosso estrogênio, dizem bioidêntico. Nós aqui em Portugal não usamos muito. Nós que usamos medicamentos que passam por controle do Infarmed. Aqueles que são vendidos na farmácia. E esses não passam? Estes não passam. Não Aqui passam porque a mistura em si é não tem diferente de pessoa controle. para pessoa, portanto é difícil de controlar, imagino eu, não é? Porque é uma mistura. É um manipulado, é um manipulado, não tem controle via Infarmed, ou seja, nem sequer de efeitos secundários, nem de controle de qualidade. Obviamente que as pessoas que defendem e utilizam manipulados dizem que aquelas, e são poucas as farmácias, que as farmácias garantem esse controle de qualidade, e por isso é só para explicar. Não é? Ana, até porque me perguntaste de bioidênticos, aliás, eu vou jantar fora e perguntam-me só de bioidênticos. Não é fácil ser Elisa Vicente, Exato. devem estar sempre a chatear-te com Não, estas diz, mas é que questões. aqui está deslizando, estava aqui com um problema. Exato. Sei bem como é. Então é arriscado, de certa forma. Pronto. E tem um preço diferente. Claro, eu ia-te imagino que perguntar, sim. Parece-me muito, quando se fala em bioidênticos, que é coisa de ricos. Pois, eu ia-te perguntar isso, não necessariamente sobre os bioidênticos, Tipo mas Gwyneth mesmo... Paltrow. Ah, Não estou a é? perceber, estou a Pois. perceber. Ia-te perguntar quão acessíveis são as medicações que se prescrevem aqui, já percebi que não são essas, porque nós estamos aqui a falar de ter acesso à saúde e tudo mais, só que estamos sempre a falar também, se for uma coisa muito, muito cara, de não ser acessível a toda a gente. Mas são medicações que são, têm com participação, não têm? Estes comprimidos que estavas a falar. Os comprimidos, alguns têm com participação. Ok, boa. Por exemplo, a progesterona tem com participação. Aliás, a progesterona é curioso, porque a progesterona nós usamos muito na obstetrícia, na ameaça de parto pré-termo, na infertilidade, quando fazem as transferências. E por isso a progesterona é bastante... Ela anda aí. Ela anda aí, está com participada. Dos estrogénios transdérmicos existem adesivos, são comparticipados. Depois não são comparticipados outros. Das terapêuticas vaginais, existem umas que são comparticipadas e não são caras, existem outras que são caras, pronto. Mesmo nos hidratantes vulvares e vaginais, sim. também, eu costumo dizer, eu vou com regularidade, eu como tenho uma boa memória visual, eu vou muitas vezes para uma farmácia para ver o que há. Para a farmácia. Como a gente vai O window shopping, não é? Exatamente. Ver os Eu vou ver. saldos. E antigamente, quando eu ia ver os produtos vulvares ou vaginais, eram assim, tipo, 2 prateleiras. Sim, atualmente. Agora é uma parede, eu fico lá perdida não sei quanto tempo. verdade. E isto eu costumo dizer, de facto, foi uma descoberta do marketing. Mas é uma descoberta que nos ajuda. Claro. Pronto, porque a pessoa pode escolher, porque todas nós e todos nós temos a sensação que há produtos mesmo que usamos na pele, por exemplo, a vulva é pele. Pois é verdade. Nós é que achamos, a minha pele é muito sensível, mas aquilo é partes baixas, por isso não se pode pôr o mesmo creme. Não, mas às vezes a pessoa precisa de pôr creme. E nós, às vezes, gostamos mais de óleos, outras vezes gostamos mais de um sob a forma de gel, outro mais seco. A questão do cheiro. Sim. Por isso, se nós temos esta nossa noção de que mesmo para a nossa cara e para as nossas mãos gostamos de hidratantes diferentes, também
pode ser o mesmo para a nossa vulva e para a nossa vagina. E por isso, aumentar a possibilidade de escolha é sempre bom. Aumentou a possibilidade de escolha, não baixou muito o preço. Exato. Podia ser que a maior oferta implicasse aqui um decréscimo dos valores, mas aparentemente. Mas um bom sinal é que aumentou o à vontade com que se, por exemplo, está num estaminé a escolher o melhor produto para a sua vulva. Sim. Ou seja, não estamos tão divorciadas do nosso corpo como estávamos há uns tempos, se calhar. Sim. As pessoas mais novas, até mais velhas, já estão capazes de falar das coisas, já não é tanto uma vergonha. Eu lembro de eu prescrever, eu até dizia, eu trabalho na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e muitas vezes eu tinha que usar muito a questão dos hidratantes e dos lubrificantes e tudo. Porque elas têm com mais frequência uma alteração em termos de diminuição da excitação e da lubrificação. E eu apercebi-me que tinha que escrever no papel, apesar daquilo não ser comparticipado, porque as pessoas pegavam no papel, punham a minha médica disse para eu comprar isto, não fui eu que tive aqui nenhuma. Eu não sou nenhuma porca. Mas isso é curioso, Pronto, realmente. mas agora já vejo que as pessoas já experimentaram. Eu pergunto o que é que já fez, o que é que já viu, e as pessoas já experimentaram várias coisas, e por isso é bom. Porque vai-nos aproximando da naturalidade de poder mexer no nosso corpo, de poder, e depois o salto em seguir, de que o nosso corpo possa funcionar bem, que nos dê prazer. Olha, Desculpa, não, vai. Acho que era importante, se calhar, na tua opinião, qual é o papel dos homens neste processo? Dos homens num contexto de casal heterossexual. Sim. E depois ainda quer falar. Eu sei, ainda vamos falar. Aliás, era para fechar precisamente este assunto e começarmos o próximo. Sim. Quando é uma relação heterossexual, pronto, porque eu não sei se nós estamos aqui a falar do par. E então aí, Ana, vamos ter que recuar. E o par pode não ser o homem. E eu acho que isso é que é muitíssimo importante introduzirmos nestas narrativas sobre menopausa. O par de uma mulher em menopausa pode não ser um homem, pode ser outra mulher, que pode estar ou não em menopausa. E que pode estar a viver a menopausa até de uma forma diferente. E por isso, as pessoas nestas dificuldades, por exemplo, das dificuldades sexuais ou na dificuldade em dormir, estão a ver as duas pessoas na cama, uma a levantar lençóis, a destapar. E isto é que eu acho importante nas nossas narrativas, porque nós ouvimos sempre, e por isso é que às vezes as pessoas que estão em relações que não são heterossexuais acham a menopausa ainda uma coisa mais extravagante, porque nós dizemos sempre, então, porque ela levanta o lençol e o marido queixa-se, mas pode não ser o marido que está a queixar. Claro. E por isso, a outra pessoa que está muito bem a dormir é acordada para os lençóis estarem a ser levantados. Eu só falei no homem heterossexual no sentido em que imagino os ouvintes que nos ouvem a ver, tipo, o tema de hoje é a menopausa. Então não me salta interessa. já isto. Exato. Pois, exatamente. Então, boas razões para. Tínhamos era pôr isto no início, que é às vezes é importante, e eu acho que muitos homens, particularmente, provavelmente os que ouvem a voz de cama, são homens que gostam de estar informados sobre as pessoas que os rodeiam ou de quem gostam, e por isso das pessoas que lhes são significativas, e podem ser significativas uma mãe, uma tia, uma parceira, uma amiga, uma irmã. Por isso, os homens, e eu acho muito importante, eu sempre que falo de menopausa, sempre que falo dos vários temas, estou sempre a falar da questão de não estarmos a falar só para dividirmos nesta mentalidade binária, porque mesmo os homens, cis ou heterossexuais, ou os homens cis, diria, também os homens produzem modificação na forma como se olham as coisas na sociedade, como se dizem piadas sobre menopausa, sobre calores, sobre leques, sobre esquecimentos. E por isso eu acho que em todos os temas, homens cis são homens que podem contribuir para a mudança. Eu acredito isso para a mutilação genital feminina, acredito isso para as dificuldades sexuais, porque nós estamos a falar para todas as pessoas,
todas elas mais rapidamente vão contribuir para a mudança. Claro, sem dúvida. Sim, sim. Nestas questões LGBT, tu há pouco, quando vínhamos a conversar ainda em off, falavas-nos de uma série de preconceitos que existem à volta do que é, por exemplo, uma mulher lésbica a passar por menopausa, que é tipo, não, estas não passam por isso, essas não. Como se fosse uma coisa, quase a heterossexualizar a questão. Tipo, quem não é hetero não passa por isto. Qual é que tem sido a tua experiência de acompanhar estas mulheres? Pronto, mais uma vez, aqui a questão biológica, talvez recuando um bocadinho, eu até tinha como um tópico que tinha pensado, que ando a pensar, quando se olham para os estudos sobre o número de mulheres sintomáticas ou assintomáticas, muda. Por exemplo, calores. Calores, suores noturnos, não sei o quê. Depende da forma como nós perguntamos, porque muitas vezes a pessoa não identifica aquelas queixas ou a questão da secura vaginal. Se calhar não identifica aquilo como um sintoma e não o valoriza. Pronto. Isto para dizer que, à medida que nós começarmos a falar mais de menopausa, as pessoas também terão mais consciência que, se calhar, não estão assim tão assintomáticas. Sim, Pronto. sim, Claro. sim. Pronto. Isto para dizer que, de facto, encontro muitas vezes escrito mais fora da área da medicina, porque às vezes a medicina não se interessa muito por estes temas, a questão de que as mulheres que têm relações com outras mulheres estarão, menos pressionadas por esta questão da performance, da beleza, da necessidade da vagina. Isso eu acho que não. Eu acho que Pois, não. elas Eu podem acho usar que a vagina, se calhar, só não com pênis. Não, Podem meter lá o Tá. que quiserem, graças não, a Deus. e tem o clítoris. Claro, Claro, Que exato. também tem receptores de Com estrógenos certeza, claro, carentes. 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 Sim. E por isso, o que eu acho é que eu tenho em consulta, eu como estou como uma referência de há muitos anos da Execo e da ILGA, Sim. eu recebo muitas mulheres lésbicas, pessoas de género diversas, pessoas trans, e o que eu vejo é que, de facto, algumas pessoas têm bastantes queixas em termos do sono entrecortado, a dificuldade de concentração, e algumas só agora é que percebem que isso podia eventualmente ser tratado. Porque era só tristes, um bocadinho deprimidas, pronto, e as queixas vaginais podem não ser as primeiras, pronto. Eu por isso também acho que às vezes estava um bocadinho oculto, porque as pessoas nem todas reconhecem, isto é transversal. Olha, isso afinal, mas isso podia ser menopausa, esta coisa da secura vaginal. E podia ter tratamento. Pronto, Pois. fantástico, Claro. pronto. E por isso acho, e tenho, pessoas que precisam e procuram É ajuda, e por isso, e às vezes estão em estadios diferentes, não é? Sim, enquanto par. E pessoas trans, neste caso homens trans ou pessoas não binárias, mas que têm um sistema reprodutor com útero, ovários, etc., a coisa vai acontecer da mesma maneira, especialmente se a pessoa tiver feito testosterona e tudo mais. O que é que se sabe sobre isto? Anda-se a acompanhar, existem grandes centros, um que é o centro de Amsterdão, que reúne as pessoas trans, tanto masculinas como femininas, da Holanda. Existe um grande centro na Bélgica, existe também um grupo de estudos da Suécia e que acompanham as pessoas ao longo dos anos porque elas vão envelhecer, Exato. e realmente não há muita informação. Porque ainda não há muitas Tem que se pessoas acompanhar. nessa idade, não é? Pronto. Claro. E por isso já se descobriu que, por um exemplo, que quem faz estrogénios, por isso que são mulheres trans, não é? Quem faz estrogénios fazia estrogénios e fazia muito em comprimidos. E o acompanhamento ao longo dos anos, por isso estrogénios está mais relacionado com o risco de tromboembolismo, verificou-se que era preferível passar a fazer os estrogénios de forma transdérmica por causa de diminuir
os eventos de tromboembolismo, por isso de embolia pulmonar e tromboses venosas. E por isso hoje em dia já é uma indicação que mulheres trans, depois dos 45, devem passar para a terapêutica transdérmica. Ok. Pronto. Depois também existe a questão dos rastreios e por causa da mama, não é? E da próstata para as mulheres trans, e a questão do osso, que depois também é preciso prestar atenção Dos ossos, da sim, osteoporose. causa da Ok. osteoporose. Pronto. Mas, além disso, existem pessoas que são trans ou que são a género ou que se identificam de outra forma e não fazem nenhuma terapêutica hormonal. Ok. Ou que não Claro, podem, sim. ou que não podem fazer, também tenho em consulta pessoas que até gostariam de fazer, mas por alterações em termos da sua história clínica, claro. não podem fazer a terapêutica hormonal e por isso a afirmação, há pouco tempo estava com um amigo que todos nós fazemos a afirmação do género, não é? A forma como usamos aqui o cabelo, como é que se nos pintamos, se não nos pintamos. Não é? E por isso nós de alguma forma afirmamos todos o nosso género e por isso uma pessoa que não faz terapêutica hormonal também vai utilizar estratégias para se adequar e se sentir mais adequado ao género que tem. Pronto. Mas por isso também existem as questões de se essas pessoas têm útero ou ovários, se calhar podem menstruar. Sim. Se calhar, depois, quando os ovários deixarem de funcionar, podem também ter os mesmos sintomas. Pois, exato, era E aí eu que outro dia estava a ler umas narrativas, uma coisa inglesa, sobre queer menopause, e que é, de facto, se muitas destas pessoas já não se sentem muito bem acolhidas, às vezes em consulta, porque quando começam a falar que têm relacionamentos diferentes ou relacionamentos poliamorosos ou em termos de género fluido, que os profissionais não percebem bem aquelas questões e voltam sempre à mesma narrativa heterossexual. Mas essas pessoas vão ficar mais velhas, vão precisar dos seus rastreios, dos seus cuidados de saúde e por isso também vão começar a ter sintomas que podem precisar de ser tratados. Claro. Nomeadamente, por exemplo, mesmo o uso de testosterona em homens trans pode, achava-se, a testosterona converte-se em estrogénios perifericamente. E por isso pode aumentar os estrogénios e a pessoa ter estrogénios adequados para a vulva. Mas pode produzir, assim como produz atrofia no endométrio, que é o forro do útero, também pode produzir a nível da vulva. E terem também hipoestrogenismo, que também é tratado com estrogénios. Eu, como tenho homens trans em consulta, quando eu acho ou quando eles queixam que realmente é desagradável, também usam estrogénios. Sempre com a nuance, olha, aquilo que vai encontrar é só menopausa. Lá está. O único estado conhecido de hipoestrogenismo no mundo. Sim. Mas há outros, já percebemos. Pronto, aqui mas, também. por isso, há aqui, as pessoas vão precisar, ao longo da sua vida fértil e depois, provavelmente, mesmo após a questão, porque nós aqui depois usamos sempre a expressão fértil, vão precisar de cuidados. O rastreio do cancro de colo do útero para quem tem um colo do útero. Exato. Sim. Portanto, acesso de cuidados de saúde para toda a gente, é o que a gente quer. E médicos também dispostos a ter a abertura e a doçura de Lisa Vicente. Exatamente. É isso que queremos e nada menos que isso. É verdade, sim, senhora. Se calhar ficamos por aqui. Sim, é verdade, já estamos aqui na nossa... Já estamos aqui a calcar o nosso tempo. Lisa, muito obrigada. Não sei se queres deixar uma mensagem final a todas as... Eu noto, porque como estou a chegar a passos mais ou menos largos essa fase, ou já estou nela, na verdade, e noto que quando falo disso até nas minhas redes, que a necessidade de encontrarem alguém é quase uma necessidade de pessoas que estão sozinhas e que não estão a perceber bem o que é que se está a passar com elas. Até como tu dizias, pessoas que acham que estão assintomáticas e de repente, pera, mas isto. Só que eu não sou ninguém, não posso diagnosticar essas pessoas. O que é que essas pessoas devem fazer? Se calhar ao mínimo desconforto. Como é que se combate a resignação? Deixa-lhes uma mensagem motivacional final para essas pessoas. Para já, Ana Marco, Se eu Gustavo Santos da menopausa.
É muitíssimo importante, e eu acho que é o que está a mudar até neste último ano, o facto de várias, e foram várias mulheres que ao longo deste ano, na qual te podes te incluir, que dizem: eu sou conhecida, vêem-me assim, mas eu posso dizer, eu estou em menopausa, eu te sinto, ou pode a pessoa dizer, eu sinto, eu própria, durante muito tempo trabalhei sobre menopausa e não dizia que estava em menopausa. Lá está. Só este ano eu comecei a dizer, eu estou em menopausa, de facto, porque é a nós mudarmos aqui completamente, porque eu dizia, existe o estigma, não, mas se calhar também ainda esperava que as pessoas olhassem para mim e não se lembrassem que eu podia estar em menopausa Sim, e sim. ter que estar a fazer qualquer coisa por isso. E por isso é mesmo importante, e eu acho que é o que está a fazer a diferença, por exemplo, em Portugal, é as pessoas dizerem, eu estou em menopausa, e quantas mais de nós dissermos, sejam visíveis, menos visíveis, porque todos nós somos visíveis para as pessoas que estão à nossa volta. Claro. Por isso, nós dissermos que estamos em menopausa sem nenhum tipo de vergonha, nós estamos a contribuir para que a menopausa, para a nossa geração e para a geração vindoura, seja melhor. Sem dúvida. Muito obrigada, Lisa. Obrigada, Foi muito Lisa. bom. Obrigada por teres vindo. vozdecama@rtp.pt, para lá que devem enviar as vossas missivas. Desta vez teve a sorte, a nossa ouvinte, de ser atendida aqui pela doutora Lisa. É verdade, não só por nós, mas por ela. É isso mesmo. Estaremos de volta para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Está feito.